Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante. Bem-vindos. Bom, pessoal, eu vou estar falando a respeito deste livro aqui, né? O livro Pais Inteligentes Formam Sucessores, Não Herdeiros, do Augusto Cury, tá? É importante frisar que eu estou aqui falando a respeito deste livro aqui, neste canal, porque diversos grupos de cristãos leem esse livro e até recomendo esse livro. E eu resolvi fazer um contraponto a essas pessoas, tá? Então é o seguinte, esse livro de cristão ele não tem nada, tá? Ele tem uma ideia que é até um pouquinho interessante, né? Falando a respeito de sucessores e de herdeiros, né? Sucessor na concepção desse livro aqui aquele filho que é igual ou melhor ao seu pai, né? Tô resumindo, tá, pessoal? E o herdeiro é o filho que não é tão bom assim, ou que é ruim, que é pior que os pais. Basicamente é isso que é a diferença entre sucessor e herdeiro, de acordo com este livro aqui, tá bom? Normalmente, pessoal, quando eu gravo as resenhas de livro, eu gravo da minha cabeça mesmo, entendeu? Eu vou pensando e vou falando. Porém, esse livro tem tantos erros, tantos equívocos, que eu tive que fazer algumas anotações a respeito dele, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com a minha codinha, né? Então vamos lá. Na página 97, o autor fala que ele decidiu investir em que não dava resultado. Ele, no caso, Jesus, né? Que Jesus resolveu investir em quem não dava resultado. Porém, o autor, ele não menciona o nome de Jesus nenhuma única vez nessa obra, tá? Ou seja, ele chama Jesus de mestre, né? E você tem que interpretar de que ele está falando a respeito de Jesus, né? Ele não diz quem é o tal mestre, né? Então, não fala de Jesus, tá? Então, se você se diz cristão e recomenda esse livro, né, para os outros, ou usa esse livro nas suas atividades ministeriais, aí, ó, o cara não fala a palavra Jesus uma vez, tá? Na página 116, o autor menciona Rousseau, e ele cita a frase de Rousseau, abre aspas, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, fecha aspas. E o que acontece? O Augusto Cury, em cima disso, ele fala que o ser humano não nasce nem bom nem mal. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e que por isso carecem da glória de Deus, tá? E nos evangelhos é dito que todo ser humano precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Senão, isso importa em condenação eterna, tá? Então, mais um ponto anticristão, né? Enfim, o Augusto Cury ele cita Paulo Freire diversas vezes e em momento algum ele critica Paulo Freire, que é um dos responsáveis pela educação brasileira ser uma das piores do planeta, tá? O autor diz que a violência não é coisa de gente inteligente. Eu tenho que discordar. Eu vou fazer uma breve explicação. A violência, ela é uma ferramenta e, como toda ferramenta, ela depende de quem a utiliza. Por exemplo, se eu encontrar uma mulher, eu falei isso para uma amiga minha que talvez esteja me assistindo aqui nesse vídeo, né? Eu falei para essa minha amiga, se eu pegasse um homem tentando estuprar ela, eu usaria de violência para pará-lo, tá? Então, a violência ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Depende de quem utiliza, beleza? E violência é coisa de gente inteligente, sim. Tanto é verdade que aqui atrás, esses livros aqui da ponta, são todos de artes marciais, tá? E eu uso para proteger o povo de Deus todas as semanas, beleza? Então, mais um ponto desmistificado. O autor usa termos estranhos como janela killer ou janela light duplo P. E em momento algum ele dá definições muito claras a respeito do que seja isso. Ele fala a respeito do que significam esses termos,
mas as definições são muito rasas, né? Ele também cita a lei do maior esforço e lei do menor esforço, só que diferente dos outros dois termos que eu acabei de citar, em momento algum ele dá definições do que seria lei do maior esforço e lei do menor esforço, tá? O autor critica a dialética usando uma coisa conhecida como falácia do espantalho. O que é essa falácia do espantalho? Para quem não conhece. Falácia do espantalho é o seguinte: você quer atacar uma pessoa ou uma coisa, o que acontece? Em vez de você atacar a pessoa ou a coisa, você inventa coisas a respeito da pessoa ou da coisa que você quer atacar, e baseado no que você inventou, você constrói uma narrativa em cima. Essa é a falácia do espantalho. E o Augusto Cury, lamentavelmente, lançou mão disso. Pessoal, a dialética, ela tem origem em Zenão de Eleia, tá? Um filósofo grego que viveu na Itália, no que hoje em dia é a Itália, né? E o que acontece? A dialética é basicamente o seguinte: é uma ferramenta para descobrir a provável verdade. Como assim? Você pega, por exemplo, Deus existe. Aí o que acontece? Eu vou provar que Deus existe usando a dialética. Eu pego e coloco um argumento a favor de que Deus existe. Só que o que acontece? Logo a seguir eu coloco um contra-argumento dizendo que Deus não existe. Aí logo a seguir eu coloco outro argumento dizendo que Deus existe. Depois eu coloco outro argumento dizendo que Deus não existe. E assim vai, até se esgotar os argumentos. O argumento, seja a favor, seja contra, aquele que tiver melhores colocações, melhores argumentos, e que tiver mais argumentação, né? Mais peso, ganha, entendeu? Basicamente assim que funciona a dialética. Claro, nada substitui a leitura. Eu vou pegar aqui esse tratado. Nada substitui a leitura do Tratado Tópicos, que está contido aqui dentro, tá? O Tratado Tópicos, ele explica como fazer a dialética corretamente, tá? Só mostrar para vocês rapidinho aqui. Eu pretendo não me delongar mais, né, nesse ponto, né, porque já está ficando muito pesado. Mas aqui, ó, nesse livro aqui, Órgano, de Aristóteles, bem aqui nesse tratado aqui chamado Tópicos, você encontra a explicação de como é que funciona a dialética, tá? O Augusto Cury, ele, na página 126 e 127, ele fala mal da dialética, e como eu falei anteriormente, o que ele fala mal da dialética não é a dialética contida neste livro aqui. É um arremedo de dialética. É uma falácia do espantalho, tá? Então, quer dizer, todos esses pontos que eu estou enumerando aqui são suficientes para não levarmos Augusto Cury a sério como autor, tá? Mas ainda tem coisa para criticar. O texto desse livro aqui, ele é raso e não se aprofunda em nenhum dos temas propostos. Típico de autores best-seller, né? Todo livro que é best-seller, eu já notei, o autor nunca se aprofunda no que ele está escrevendo, né? É sempre superficial e raso, e com esse livro aqui não é diferente. O texto, ele se ocupa no que fazer e não como fazer, né? Isso é uma coisa que vocês vão descobrir lendo o livro, tá? E para finalizar o show de horrores, né? Eu li esse livro em alguns dias, né? Ele é fácil de ler, tá? Esse livro aqui, ele não tem uma leitura muito complicada, muito pelo contrário, a linguagem dele é bem simples, né? Bem direta, bem objetiva, mas ele tem todos esses defeitos, tá? E o pior de tudo é que Augusto Cury, ele utiliza um monte de autores que são abertamente anticristãos. Exemplos: Theodor Adorno, Marilena Chauí, Michel Foucault, Leo Huberman, Jung, Piaget e Sartre. Além dos outros que eu não conheço, né? Mas dos autores que eu sei que são declaradamente anticristãos, esses que eu acabei de citar são aqueles que o Augusto Cury utiliza como fonte bibliográfica aqui nessa obra, tá bom?
Então, pessoal, o que acontece? Você que se diz cristão, independentemente de denominação que você seja, veja bem o que você está fazendo, né? Recomendar esse tipo de livro para os outros, né? Usar esse tipo de livro na tua vida pessoal, na tua vida profissional, ministerial. Poxa, põe a mão na consciência. Olha a quantidade de absurdos que eu enumerei aqui, tá certo? O vídeo ficou até longo, tá? Aqui a gravação virgem, né? Tá mais de 10 minutos, eu ainda vou editar, né, esse vídeo. Então, pessoal, é isso, tá bom? Não tenho mais o que falar, tá certo? Se você ainda assim gosta de Augusto Cury, eu sinto muito por você, tá? Infelizmente, você tem que rever os seus gostos intelectuais. E é isso, tá bom, pessoal? Já sabe, like se gostou do vídeo. Dando like você faz com que esse vídeo vá mais para frente, vá para mais pessoas, tá bom? Compartilhe aí nas redes sociais com pessoas que precisam dessas informações, tá bom? Que eu acabei de citar aqui, beleza? E é isso aí, tá bom? Se inscreve se não é inscrito no canal. Vídeos novos todas as sextas-feiras, às 18 horas do horário de Brasília, tá bom? Shalom, graça e paz e tchau.